O orvalho ainda não se evaporara das folhas do carvalho quando o duque de Elmridge cruzou o jardim inferior, os passos ritmados sob o cascalho úmido. As rosas ainda dormiam, recolhidas em suas cores abafadas, e os pássaros mal ousavam romper o silêncio. O dia nascerá como ele, contido, meticuloso, educado demais para gritar. E ainda assim, ali, junto à fonte em pedra desgastada, alguém chorava. Não era comum ver emoção crua na propriedade dos Mallory. Tudo ali era cuidadosamente vigiado, polido, abafado sob camadas de regras, laços e títulos. Mas havia uma mulher sentada no banco de ferro forjado, com os ombros curvados e as mãos presas ao colo como quem tenta conter o que não se contém. O duque parou. Ela não o vira, ou fingia não ver. Seus cabelos, escuros, com reflexos dourados, estavam presos com negligência, como se o decoro já não importasse. Usava um vestido de tom lavanda, gasto nas bordas das mangas, e os sapatos mal encobriam os tornozelos. O choro, embora silencioso, fazia tremer seus ombros. Havia algo devastador em seu silêncio. O duque não disse nada. Apenas se aproximou do bolso interno do casaco de linho cinza, retirou um lenço. Era branco, bordado com um E, já um pouco amarelado pelo tempo. Estendeu a ela com a mão firme, sem cerimônia, sem exigência. Apenas um gesto, simples, humano, impossível de ignorar. Ela ergueu os olhos. Eram de um castanho claro quase dourado, brilhantes de lágrimas, mas cheios de fúria contida. Havia algo em seu olhar que não implorava por consolo, implorava por justiça. Não estou aqui para ser salva, vossa graça, disse ela, com voz embargada, porém firme. Ele nada respondeu. Não era o tipo de homem que oferecia palavras apressadas, mas tampouco se afastou. Ela pegou o lenço com dedos trêmulos, apertando-o contra os olhos. Por um instante, sua respiração vacilou. O choro cessou. Ela olhou ao redor, como se percebesse, então, que aquele jardim não lhe pertencia, que aquele banco não era seu, que sua presença ali era uma ousadia. Deveria me retirar, sussurrou, quase para si mesma. O duque observava, não com pena, mas com atenção, como quem finalmente via o que há muito estivera diante dos olhos de todos, mas permanecerá invisível. Ela era jovem, porém não ingênua, marcada, não vencida. E naquele breve instante, ele entendeu que havia algo em sua dor que o desestabilizava, porque era autêntica, porque era real, e porque, apesar de todas as regras, aquilo comovia. Do outro lado do jardim, risos suaves ecoavam da varanda onde as damas tomavam chá e discutiam os arranjos florais do próximo baile. Nenhuma delas notava a mulher que chorava. Nenhuma delas imaginava que ali, entre os arbustos de bucho e as colunas de Hera, algo começava a se romper. Um criado surgiu ao longe, aguardando discretamente. Mas o duque não se moveu. Ela se levantou com esforço, limpando os olhos. Dobrou o lenço com delicadeza, como quem respeita uma gentileza inesperada. E, antes de devolvê-lo, olhou nos olhos. Meu nome é Lilian Godfrey. Fui dama de companhia da falecida Lady Mallory. E esta manhã encontrei uma carta que mudará tudo. O duque não recuou, mas algo em seu semblante mudou. Um músculo no maxilar se contraiu. Por um momento, o mundo pareceu inclinar-se. Lilian caminhou para dentro da casa com passos firmes. O lenço ficou em sua mão. E o jardim, que antes parecerá sereno, agora parecia reter a respiração. O salão de chá da propriedade Mallory era conhecido por sua leveza. Cortinas de linho creme filtravam a luz do verão, e porcelanas florais tilintavam entre dedos bem-nascidos. Mas naquela manhã, a brisa era artificial, e as vozes soavam mais altas do que o necessário, como se a presença da dor, ali do lado de fora, precisasse ser abafada com risos. Lady Chamberlain, matriarca interina da casa desde a morte de Lady Mallory, comandava a mesa com a delicadeza implacável de uma rainha sem trono. Seu chale bordado repousava sobre os ombros ossudos, e seu olhar, semicerrado, aguçado, não deixava de notar os detalhes. A colher fora de posição, a chávena com leve trinca, a ausência de Lilian. Alguém viu a sorta Godfrey esta manhã? Perguntou, com um tom doce que não escondia reprovação. Talvez ainda esteja de luto, arriscou a jovem Arabella,
a sobrinha de olhos esbugalhados que vestia luto como se fosse um figurino. O luto, minha cara, não é desculpa para a ausência. Ainda mais quando se ocupa um lugar de servidão com pretensões de família, retrucou Lady Chamberlain, enquanto sorvia o chá com leve tremor nos dedos. A risada abafada de alguma dama preencheu o espaço entre os comentários. A ausência de Lilian era comentada como se fosse um deslize social, não uma dor legítima. E assim se mantinha o tom da manhã, cortês, cruel, invulnerável. Foi então que a porta do salão se abriu. Ela entrou. Lilian Godfrey, sem maquiagem, sem joias, com o vestido lavanda já seco, mas marcado pelo tempo e pela manhã. Seus olhos haviam chorado, mas agora queimavam. Havia algo em sua postura que fazia as cabeças se voltarem, uma rigidez nos ombros que desafiava o protocolo. Lady Chamberlain arqueou uma sobrancelha. Senhorita Godfrey, disse, como quem repreende uma criada por entrar sem bater. Perdão pela interrupção, milady, respondeu Lilian, com a voz clara, porém baixa. Mas creio que há algo que todos devem ouvir. Um murmúrio serpenteou entre as senhoras como vento por entre galhos secos. Até mesmo Arabella se impertigou. A atenção era dela, agora, a indesejada, a invisível, a dama de companhia órfã de patroa. Lady Chamberlain deu uma risadinha nervosa. Minha querida, não é costume da casa que criados interrompam o chá com... E aqui ela fez uma pausa cruel. Dramas pessoais. Lilian sustentou o olhar da mulher mais poderosa da sala. Respirou fundo. Não vim falar de mim, disse. Vim falar da última carta de Lady Mallory. Aquela que ela escreveu antes de morrer e que nunca chegou a ser lida. Silêncio. As chávenas permaneceram suspensas no ar, os dedos tensos ao redor das alças. Nenhum som, além do leve estalo da madeira sob os pés de Lilian. Uma carta, murmurou alguém. Com que propósito? Será verdadeira? O duque, até então encostado junto à janela lateral, movia-se pouco, mas seus olhos, fixos em Lilian, pareciam penetrar o véu daquela manhã. Não havia histeria nela, nem insolência, apenas convicção. Lady Chamberlain pigarreou. Essa carta não existe, e mesmo que existisse, não teria valor. Lady Mallory estava doente, já não escrevia com clareza. Esta carta está datada de 2 dias antes de sua morte, respondeu Lilian, e foi guardada na gaveta inferior de sua escrivaninha pessoal, com sua assinatura intacta, lacrada com cera azul, como apenas ela usava. Mais um murmúrio. As damas se entreolharam. A tensão, antes difusa, agora ganhava forma. Lilian avançou 2 passos e retirou um envelope amarelado do interior de seu manto. Não o ergueu como troféu, mas como quem carrega um fardo. Eu a entregarei ao advogado da família, e, se for necessário, ao juiz da comarca. Lady Chamberlain se ergueu de um salto, os dedos crispados no braço da poltrona. Você ousa trazer papelada sentimental diante das senhoras da casa. Eu trago a verdade, respondeu Lilian, sem tremer. E talvez isso seja o que mais lhes incomoda. A sala pareceu perder a cor. O duque deu um passo à frente, não em direção a Lilian, mas sim à mesa central. Lady Chamberlain, disse ele, com voz baixa e grave. Seria prudente permitir que o documento fosse examinado por autoridade legal antes de qualquer julgamento. Foi como se uma rocha fosse lançada ao lago da hipocrisia. As ondas se espalharam, incontidas. Lilian, ainda com o envelope entre os dedos, não pediu licença. Apenas se retirou. As senhoras voltaram a seus lugares, mas o chá esfriava nas xícaras. E nos olhos de cada uma, o escândalo recém-nascido pulsava, delicado, promissor, ameaçador, como as primeiras rachaduras em um espelho antigo. A carta ainda estava em sua mão quando Lilian cruzou o corredor principal, mas em sua mente ela voltava aos invernos passados, aos corredores escuros da mansão, a voz tênue de Lady Mallory chamando por ela nas últimas noites, a confiança murmurada em tom de confissão. Não era só uma carta. Era um fio de verdade entrelaçado por anos de silêncio. Lilian não era filha de sangue dos Mallory. Era filha de sua governanta, falecida quando ela ainda era menina. Fora acolhida por Lady Mallory, não como parente, mas como companhia tolerada. Crescerá ao lado de Arabella,
ouvindo as mesmas aulas de piano, vestindo traje de algodão enquanto a prima usava seda. Estava sempre por perto, mas nunca no centro. Como um quadro que compõe a sala, mas nunca será notado. E, no entanto, fora ela quem velara Lady Mallory nos últimos meses de sua doença. Quando a matriarca definhava em sua poltrona, entre véus e remédios, era Lilian quem lia para ela à noite. Era sua mão que apertava quando as dores vinham. As demais senhoras, até mesmo Lady Chamberlain, preferia manter distância, justificando o luto futuro com a recusa do presente. Foi numa dessas noites, quando o vento assobiava entre as janelas mal fechadas, que Lady Mallory pedirá papel e tinteiro. Seus dedos tremiam, mas sua lucidez era cortante. Você vai guardar isso até que esteja pronta, dissera ela, entregando o envelope, até que as mentiras me enterrem por completo e o nome Mallory esteja em risco. Lilian jamais se esqueceria daquele momento. O hálito da senhora cheirava a hortelã e vinagre. Seus olhos, baços mas determinados, encontraram os dela com um pedido que era mais que um testamento, era um chamado. Eles a farão esquecer quem você é, dissera. Mas você sabe. Eu sei. E então, Lady Mallory apertou sua mão com força. Uma força quase materna. Uma força que não vinha do corpo frágil, mas a verdade que guardava dentro de si. Na manhã seguinte, a febre levará as palavras. Em 2 dias, levará a vida. Lilian guardara a carta no fundo de sua mala, entre as anáguas e os livros de salmos. Não ousava lê-la, nem mostrá-la. Era como carregar uma adaga no coração. Saber que se a usasse, poderia ferir, mas se a ignorasse, morreria lentamente em silêncio. E agora, ali, com o envelope nas mãos, caminhando para o salão de leitura onde o advogado da família revisava papéis, ela sentia o peso de todos os anos passados entre paredes que jamais lhe pertenciam. Lembrava-se das risadas abafadas quando ousou usar um vestido de cor mais viva, das portas fechadas quando subia as escadas após as demais, dos olhares que sempre a situavam, não como igual, mas como sombra tolerada. E ainda assim, ela lembrava de outros momentos, mais íntimos, mais secretos, do dia em que o Duque chegará à propriedade pela primeira vez, 2 verões atrás. Lilian recolhia livros na biblioteca e deixará cair um exemplar de Byron. Ele o apanhara antes que ela se abaixasse. Seus olhos se cruzaram por um instante que durou mais que o aceitável. Um gosto ousado para uma dama de companhia, dissera ele, com um tom que não era insulto, mas curiosidade. Ela apenas abaixara a cabeça. Mas, aquela noite, relera cada verso de Childe Harold com um ardor novo, uma esperança estúpida. Desde então, raras foram as palavras trocadas, mas os olhares, sim, aqueles, quando ninguém via. Agora, ao entregar a carta, ela não apenas cumpriu uma promessa. Estava rasgando o véu que lhe fora imposto desde a infância. Pela primeira vez, sua voz deixaria de ser sussurro. E o nome Mallory, tão protegido, tão calcificado em privilégios, talvez fosse reescrito por mãos femininas que jamais tiveram caneta. Na biblioteca, o Sr. Redgrave, advogado grisalho com odor de tabaco, ergueu os olhos. Senhorita Godfrey, tenho um documento que precisa ser examinado. É da falecida Lady Mallory. Ele a encarou com surpresa. Não era comum criadas ou damas de companhia se dirigirem a ele sem intermediação, mas algo na firmeza da jovem o fez estender a mão. Lilian lhe entregou o envelope com dedos quase firmes. E ao fazê-lo, sentiu como se algo dentro dela, um fio que aprendia a servidão muda, se rompesse. Era começo de verão. Mas para Lilian Godfrey era o início do fim de um silêncio secular. O Sr. Redgrave não era um homem fácil de comover. Há mais de 30 anos examinava testamentos, contratos e cartas familiares com a precisão de um relojoeiro e a frieza de um cirurgião. Ao receber o envelope, fez o que sempre fazia. Observou o lacre, verificou a caligrafia, mediu o peso do papel. Mas, desta vez, algo no modo como Lilian ficará diante dele, ereta, silenciosa, sem recuar nem implorar, fez com que demorasse um segundo a mais antes de romper a cera azul. Dentro do envelope, apenas uma folha, cuidadosamente dobrada. A caligrafia era a mesma que ele conhecia desde jovem, quando Lady Mallory ainda assinava cartas em nome do marido. Fluida, firme, inclinada ligeiramente para a esquerda. Inconfundível.
Ele leu em silêncio. O som do relógio de pêndulo preenchia a sala com seus passos medidos. Quando terminou, não disse nada de imediato. Recolocou os óculos na ponta do nariz, limpou a garganta e olhou para Lilian com um misto de cautela e respeito. Esta carta muda substancialmente o entendimento que a família tem do patrimônio da senhora Mallory, disse ele, enfim, e, sobretudo, de seus últimos desejos. Lilian apenas assentiu, como quem já sabia. Há disposições claras, continuou o advogado, de que parte dos bens móveis, uma quantia em espécie e o dote reservado para a jovem Arabella deveriam ser redirecionados a uma figura chamada filha de alma, expressão que Lady Mallory usa aqui. A senhorita. Houve silêncio. Ele não disse isso é impossível. Nem questionou sua veracidade. Era homem de leis, não de emoções. Teremos que registrar isso junto ao Tribunal do Condado, murmurou, e convocar uma nova leitura de testamento. Lilian agradeceu com um leve gesto da cabeça, mas não saiu imediatamente. Fitava os estofados da poltrona, os livros empoeirados, o brasão da família bordado na tapeçaria. Naquela sala onde jamais lhe pediram opinião, agora sua presença causava reações que se estendiam como ondas após uma pedra no lago. Ao sair, encontrou o mordomo à espera no corredor. O Sr. Temple era discreto, um homem de meia idade com olhos atentos demais para um servo. Por anos, ele a tratara com neutralidade britânica, sem carinho, sem escárnio. Mas agora, quando seus olhares se cruzaram, algo mudou. Senhorita Godfrey, disse ele, num sussurro que soava quase cúmplice, sua carruagem está pronta. Está estacionada junto ao carvalho. Como pediu, discreta. Lilian parou. Ela nunca mencionara a carruagem, mas ele sabia. Ele sempre soubera mais do que dizia. Obrigada, Sr. Temple, respondeu, e seus olhos, pela primeira vez, revelaram um traço de emoção. Gratidão? Alívio? Talvez os dois. O corredor parecia mais curto. As paredes, antes opressoras, já não tinham o mesmo peso. Ao chegar ao quarto de hóspedes onde dormia há 5 anos, sempre o mesmo, junto ao do criados, apesar das insistências de Lady Mallory, encontrou sua mala já sobre a cama. Os objetos pessoais reunidos. Uma nota discreta repousava sobre o tecido escuro. Estarei com você quando tudo vier à luz. T. Ela não sabia quem era T, mas suspeitava. Talvez o jardineiro silencioso que a vira chorar tantas vezes sem se intrometer. Talvez a governanta antiga, que fora dispensada após questionar a matriarca. Ou talvez fosse o duque. Apenas ele a chamara de senhorita Godfrey com aquela entonação, sem ironia, sem compaixão, como se o nome dela tivesse o mesmo peso que qualquer outro título ali. Mais tarde, ao entardecer, quando os primeiros sinos da igreja local começaram a soar no vale, a notícia começava a se espalhar, primeiro nos corredores, depois entre os criados, depois, lentamente, entre as senhoras do chá e os cavalheiros da sala de armas, que uma carta havia sido encontrada, que Lady Mallory deixará algo não revelado, que a dama de companhia talvez não fosse apenas isso. No salão menor, onde se reuniam os homens de negócios da família, o Sr. Redgrave já preparava os documentos para convocar os herdeiros. E do alto da escadaria, Lilian observava, não como hóspede, não como criada, mas como a portadora de uma verdade irreversível. O salão da mansão Mallory estava prestes a receber sua última reunião familiar, e desta vez ela não ficaria atrás da cortina. O salão principal fora preparado com pompa contida. A notícia da leitura suplementar do testamento, convocada às pressas pelo Sr. Redgrave, espalhara-se como um vinho derramado sobre toalhas finas. Impossível de ocultar, desconfortável demais para ser ignorado. Os convidados, embora convocados como testemunhas, sabiam que algo se partirá no âmago daquela casa. A formalidade era apenas um verniz sobre o pânico. Lady Chamberlain entrou primeiro, apoiada em sua bengala de marfim, com o olhar que procurava aliados antes de assentos. Arabella veio logo atrás, vestindo azul escuro em vez do luto tradicional, uma tentativa pueril de afirmar sua juventude em meio à decadência da família. O duque chegou por último entre os nobres, discreto, mas inegavelmente imponente, com o casaco cinza escuro abotoado até o colarinho. Lilian já estava lá.
sentada à direita do Sr. Redgrave, não mais na sombra, mas também não no centro. Sua presença silenciosa bastava para desconcertar. O vestido lavanda, embora modesto, parecia mais nobre do que qualquer seda presente. Ela não buscava os olhares, mas os olhares a buscavam. O advogado pigarreou e desdobrou o papel diante de si. Reunimo-nos hoje, por convocação extraordinária, para registrar uma adenda ao testamento da excelentíssima Lady Mallory, escrita e datada 2 dias antes de seu falecimento. Murmúrios, alguns sufocados por leques, outros mais ousados, sussurrados entre irmãos e primos. Esta carta foi mantida em sigilo até o presente momento, conforme desejo expresso da própria senhora. Estava lacrada com o selo pessoal de cera azul e sua caligrafia foi verificada como legítima. Lady Chamberlain tossiu alto, como quem tenta interromper sem usar palavras. Continua. Redgrave, disse o Duque, num tom grave. O advogado leu. A quem interessar possa, que este documento seja guardado até que a morte silencie minha presença e o que está de mim não seja mais posse de ninguém. Deixe instruções claras, que a jovem Lilian Godfrey, a quem criei como filha, ainda que o sangue não confirme, mas o amor e a lealdade, sim, receba uma parte justa de minhas joias pessoais. A quantia reservada a Arabella, pois esta última, embora minha sobrinha por nascimento, jamais demonstrou para comigo o afeto ou a gratidão de uma filha. E, acima de tudo, o reconhecimento formal como membro legítimo do lar Mallory, com direito a ocupar assento nas decisões referentes à propriedade, caso assim deseje. O silêncio que seguiu foi absoluto. Por longos segundos, o único som era o rende da cadeira de Lady Chamberlain, que se inclinava para a frente como uma ave de rapina ferida. Isso é uma fraude, ela declarou, com a voz embargada pela fúria. Um truque sentimental. Uma armação indecente. O Sr. Redgrave ergueu as sobrancelhas. O documento é legítimo, milady, e juridicamente válido. A senhora Mallory possuía total lucidez quando o redigiu. Arabella empalideceu. O dote era meu. Ela disse que era meu. Ela o alterou, respondeu Lilian, sem levantar a voz. Porque sabia quem esteve com ela até o fim. E quem a abandonou? Lady Chamberlain levantou-se com dificuldade. Caminhou até Lilian como se cada passo fosse um ataque, os olhos faiscando com a humilhação de uma derrota pública. Você sempre quis ser mais do que era. Sempre sonhou em pertencer. Pois saiba que, mesmo com papel sujo nas mãos, continuará sendo o que sempre foi, um erro tolerado. O Duque se ergueu então. Seu gesto foi calmo, mas sua voz cortou o ar como aço polido. O único erro, milady, foi acreditar que lealdade e sangue significam a mesma coisa. Lilian olhou para ele, surpresa. Lady Chamberlain recuou, atônita com o peso inesperado daquele apoio. As demais pessoas no salão, antes seguras em sua neutralidade confortável, agora se agitavam. Um jovem oficial murmurava algo sobre consultar Londres. Uma prima desabotoava as luvas com as mãos trêmulas. A estrutura social da casa Mallory, até então sustentada por silêncios e aparências, começava a desmoronar diante de todos. E Lilian, ainda sentada, ainda serena, não precisava dizer mais nada. A verdade fora pronunciada, e não haveria como fazê-la voltar ao silêncio. As paredes do salão, adornadas com tapeçarias que haviam testemunhado gerações de acordos, casamentos e traições veladas, pareciam estreitar-se. O ar carregava agora a tensão sufocante de um duelo que não fora anunciado, mas que todos, enfim, entendiam estar acontecendo. Lady Chamberlain, ainda de pé, agarrou o braço da cadeira próxima para se manter ereta. O impacto do documento fora mais do que jurídico, fora uma ferida aberta em seu orgulho ancestral. Ela, que sempre se apresentará como guardiã da linhagem, fora publicamente contrariada por uma carta, e por uma mulher que ela jamais considerará capaz de tanto. Exijo que essa leitura seja suspensa, declarou com os lábios trêmulos, mas os olhos ainda injetados de fogo. Isso é uma afronta à dignidade da família Mallory. Este documento deve ser revisto por um outro advogado, em Londres, alguém sem envolvimento. O Sr. Redgrave permaneceu impassível. A senhora está no direito de contestar judicialmente, mas o conteúdo foi reconhecido como legítimo. E,
Enquanto não houver liminar em contrário, os termos serão considerados válidos para efeitos imediatos. Arabella, sentada à esquerda da tia, parecia um espectro de si mesma. Os olhos marejados, a respiração curta. Ela sempre fora bajulada por sua beleza frágil e o suposto destino glorioso como esposa de um herdeiro qualquer. Agora, tudo que lhe fora prometido desvanecia-se em silêncio, como fumaça. Ela me chamou de ingrata, murmurou, mais para si que para os outros. Você a abandonou. Arabella, respondeu Lilian, finalmente se levantando. Sua voz, serena, reverberou mais forte que qualquer grito. No último mês, não subiu uma única vez para vê-la. Dizia que a doença deprimia. Dizia que era melhor lembrar dela como fora antes. Você não é da família, gritou a jovem, a voz estridente e trêmula. Não tem esse direito. Tenho, sim, disse Lilian. Porque ela me deu. Porque ela me escolheu. O silêncio caiu como uma neblina espessa. Os rostos se viraram, como marionetes de um teatro involuntário, para Lady Chamberlain, esperando sua retaliação final. E ela não hesitou. Se pensa que vai morar nesta casa, está enganada. Nenhum papel a transformará em dama. Nenhuma caneta pagará o que você é. Pode até levar as joias. Pode até ter o dinheiro. Mas jamais terá o nome. Jamais será uma de nós. Lilian se aproximou lentamente. Os sapatos tocavam o chão de madeira com precisão quase solene. Parou a 2 passos da matriarca e a olhou nos olhos. Eu não quero ser uma de vocês, milady. Quero apenas que a verdade não seja enterrada junto com os corpos. A mulher abriu a boca, mas nada saiu. O duque, então, deu um passo à frente. A senhorita Godfrey tem minha total consideração. E, se me permite, acrescento, o respeito desta casa, a partir de hoje, será medido não por sangue, mas por honra. E nisso, poucos aqui possuem mais do que ela. Os criados que espiavam discretamente pelos vãos das portas abaixaram os olhos, mas muitos, com um brilho de satisfação disfarçada. O Sr. Redgrave recolheu os papéis, encerrando o ato sem que o público pudesse aplaudir ou vaiar. O salão, desfeito de sua rigidez cerimonial, agora parecia um palco em ruínas. Lady Chamberlain afastou-se em silêncio, como se tivesse levado um golpe no coração. Arabella correu atrás, soluçando entre as palavras inaudíveis. Lilian permaneceu imóvel por um instante, como quem observa o rastro de uma tempestade. E o duque, em silêncio, ofereceu-lhe novamente o braço. Desta vez, ela aceitou. E não era mais para conter lágrimas, era para caminhar, firme, em direção ao que viria depois. A mansão Mallory, antes tão orgulhosa de seus silêncios e repetições, agora vibrava sob o peso de algo irreversível. Os criados trocavam olhares contidos, os corredores antes monótonos estavam impregnados de sussurros e portas entreabertas. Não era mais uma casa em luto, era um campo de batalha sutil, onde cada olhar carregava julgamento, cada gesto parecia um reposicionamento de forças. No quarto de Arabella, os soluços rasgavam a tapeçaria do silêncio. Ela estava jogada sobre o divã, o rosto vermelho e os cabelos desalinhados. Nunca chorara por dor real, apenas por caprichos frustrados. Mas agora havia algo mais profundo. Um vazio que não se preenchia com vestidos, com promessas, com a bajulação habitual. Ela me tirou tudo, repetia, como um refrão quebrado. Tudo. Lady Chamberlain permanecia sentada diante da lareira apagada. Os olhos, antes afiados como agulhas, pareciam agora afundar-se no rosto envelhecido. Com as mãos sobre o colo, caladas, ela repassava mentalmente cada gesto dos últimos anos, as decisões tomadas sem compaixão, os recados passados com crueldade disfarçada de refinamento. E agora, tudo isso lhe escorria pelos dedos como areia. Você se feriu sozinha, disse, por fim, sem olhar para a sobrinha. Jamais a tratei como filha, mas esperava que aprendesse a se portar como uma. Ela era uma criada, gritou Arabella, com uma raiva que soava mais como desespero. Como pôde ser escolhida? Lady Chamberlain não respondeu. Do lado oposto da casa, o Duque e Lilian caminhavam juntos pelo jardim onde tudo começara. Os gerânios estavam mais abertos naquela tarde, e o ar carregava o cheiro de terra úmida e folhas secas, a essência de uma mudança que não se vê, mas se respira.
A senhorita hesitou, disse ele, com os olhos fixos no caminho de cascalho. Durante anos, respondeu Lilian, porque achei que não merecia. Ele parou, virou-se para ela, e o rosto, tão contido em público, trazia agora uma sombra de emoção que se permitia escapar apenas em momentos de verdade. E agora, ela sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas intacto. Agora sei que não é questão de merecimento. É questão de não aceitar mais a mentira dos outros como verdade para mim. O duque abaixou os olhos por um instante. Depois, tirou do bolso um pequeno broche. Era antigo, em forma de flor de lis. O metal escurecido pelo tempo, mas ainda nobre. Era da minha mãe, disse ele. Ela me ensinou que as coisas mais valiosas que herdamos não vêm de sangue, mas de coragem. Ele estendeu o broche. Lilian recebeu sem uma palavra, e a firmeza com que seus dedos se fecharam sobre o objeto dizia tudo. Naquela mesma noite, o Sr. Redgrave partiu para Londres com os documentos oficiais, determinado a registrar o Novo Testamento perante o condado e notificar os demais herdeiros. Os criados o observaram partir da varanda dos fundos, com expressões indecifráveis. E Lady Chamberlain retirou-se cedo, fechando-se em seus aposentos. Recusou o chá da noite, não recebeu visitas e deixou instruções para que não fosse incomodada. A velha dama sabia, não havia mais ninguém a ser comandado. O poder escapara de sua voz. No final do corredor, Arabella queimava cartas antigas, de agradecimento, de promessas nupciais, de bajulações familiares. As cinzas subiam e caíam sobre seus vestidos de baile, como pequenas vinganças cinzentas. E Lilian, em seu quarto, abriu a caixa de madeira onde guardava o lencinho bordado com Limpou-o com um cuidado que não era servil, mas reverente. Era a única lembrança palpável daquele instante, o primeiro gesto de humanidade que receberá ali. Naquela noite, ela dormiu como nunca antes. Não como hóspede, não como intrusa, mas como alguém que, pela primeira vez, podia respirar no escuro sem medo do que o dia seguinte traria. Porque o que fora revelado já não podia ser esquecido, e o que fora perdido pelos outros era aquilo que jamais estiveram dispostos a dar. O sol da manhã seguinte atravessava as janelas altas da mansão como espadas silenciosas de luz, delineando cada sombra, cada dobra de cortina, cada vaso de porcelana que testemunhara a queda de um império familiar. Havia no ar um silêncio espesso, não de paz, mas de recomeço. A casa, como os que nela restavam, aprenderia a respirar diferente. Lilian desceu as escadas sem alarde, com o porte tranquilo de quem não pedia permissão. Vestia-se de maneira simples, mas havia algo de régio na maneira como segurava as luvas, desajeitava os cabelos. Os criados, posicionados ao longo do corredor como quem aguarda uma comitiva, abaixavam levemente as cabeças. Alguns com respeito verdadeiro, outros com temor. E uma ou duas jovens, aspirantes a dama de companhia, com genuína admiração. Ela não sorria, mas seus olhos falavam. Na entrada, a carruagem já a esperava. Não a que usavam para conduzir convidados menores ao vilarejo, mas a de viagem longa, com brasão apagado e couro envelhecido, apropriada para quem partia não como hóspede, mas como figura que precisava ser notada. O Sr. Temple, o mordomo, segurava a porta com as duas mãos, o olhar firme e silencioso. A senhorita deseja que envie um recado à casa de campo em Chertsey? Perguntou ele, sem ênfase. Lilian hesitou apenas um segundo. Ainda não. Eles saberão quando for a hora. No topo da escadaria, Lady Chamberlain surgia como um espectro altivo. Não descia. Apenas observava, com a rigidez de uma nobreza ferida que jamais aprenderá a pedir perdão. Usava preto. Não mais pelo luto da cunhada, mas pela perda do controle. Esta não é sua vitória, disse ela, com voz firme bastante para ser ouvida. Lilian virou-se, ereta, e respondeu sem elevar o tom. Também não é sua casa. A velha senhora apertou os lábios, mas não retrucou. Sabia que não havia mais palco. Apenas cortinas cerradas e eco de aplausos que não eram para ela. Arabella não apareceu. A criadagem comentava que passará a noite em prantos e que queimara quase todos os vestidos de verão. Queria partir para Londres, talvez para esquecer, talvez para ser esquecida. O duque surgiu no portão lateral.
Vestia-se para o campo, mas havia no modo como afrouxava as luvas algo que sugeria inquietude. Não se aproximou imediatamente. Esperou que todos estivessem em seus lugares. E então, cruzou o cascalho até a carruagem. Vai para onde? Perguntou, sem rodeios. Ainda não sei, respondeu Lilian. Talvez Shirley, talvez a casa de minha mãe, se ainda existir algo lá. Preciso me lembrar de quem sou antes de aceitar quem posso ser. Ele assentiu. O sol tocava seu rosto de perfil, revelando traços menos frios, mais reais. Se decidir voltar, esta casa não será mais a mesma. Não quero voltar para o que ela foi, disse Lilian. Mas talvez, um dia, para o que ela pode se tornar. O silêncio entre eles era espesso, como se carregasse tudo que não foi dito nas noites anteriores, nos olhares fugidios, nas palavras sufocadas pela ordem social. Quando me olhou no jardim, disse ela, por fim, eu achei que fosse apenas piedade. Foi espanto, respondeu ele, por perceber que, pela primeira vez, vi alguém que não sabia que ansiava ver. Ela sorriu, mas não se permitiu derreter. Ainda não. Subiu na carruagem com leveza. Sentou-se com as costas eretas, o broche da flor de lis preso no vestido. Do lado de dentro, a carta original de Lady Mallory estava guardada junto ao lencinho bordado com o I. Símbolos não de vitória, mas de permanência. A porta se fechou com um clique seco. Os cavalos se moveram. E assim, Lilian Godfrey partiu. Não exilada, não expulsa, mas vista, finalmente vista. E a mansão Mallory, que por tantos anos abafara a verdade sob seda e protocolo, agora era apenas uma casa onde alguém, por um breve instante, ousou dizer a verdade em voz alta. Nos dias que se seguiram à partida de Lilian, a casa Mallory tornou-se um corpo sem alma, onde os ecos falavam mais alto que as vozes, e os passos dos criados pareciam evitar os corredores centrais, como se ali repousasse uma ausência incômoda demais para ser enfrentada. Havia flores nos vasos, o chá ainda era servido às 4, mas tudo aquilo era apenas ritual. A vida, de fato, havia partido com ela. Arabella mantinha-se reclusa. A febre do escândalo a consumira mais do que a vergonha. Era como se sua juventude, antes tão ensaiada e promissora, houvesse sido arrancada num único gesto. As cartas que escrevia às amigas em Londres eram interrompidas antes da segunda linha. E, por fim, deixou de escrevê-las. Sua última ação significativa foi ordenar que todos os retratos da falecida Lady Mallory fossem removidos das paredes. Estão velhos demais, dissera. Mas os criados sabiam. Era o olhar da tia, imóvel e eterno, que lhe acusava o silêncio, que lhe lembrava a omissão. Lady Chamberlain, por sua vez, reassumiu as funções domésticas com rigidez multiplicada. Reuniões com o novo contador, exigências para o capataz, uma série de visitas sociais se pareciam mais uma campanha para reafirmar sua presença do que qualquer prazer real. E mesmo assim, todos os convidados notavam algo quebrado em sua compostura. Uma hesitação imperceptível na voz, um toque mais forte ao apoiar a bengala. Mas era no quarto da falecida Lady Mallory que a memória se fazia mais viva. O aposento permanecia trancado, a chave sob guarda do Sr. Temple. Apenas uma vez, uma criada mais jovem, ao polir os corrimões do andar superior, jurou ter ouvido uma melodia de piano vinda lá de dentro. Nada confirmado, nada repetido, mas o sussurro persistia. O Sr. Redgrave, ao retornar de Londres, trouxe consigo os papéis oficiais. A adenda ao testamento fora reconhecida. Lilian Godfrey era agora, aos olhos da lei, beneficiária legítima de parte da fortuna Mallory. O nome dela, antes reduzido a rodapés de registros e listas de convidados, agora figurava nos livros de posse. Cartas começaram a chegar, de parentes distantes, de senhoras em dúvida sobre como se posicionar, de homens interessados, discretos demais para se expor antes, apressados demais agora. O mordomo reunia tudo num baú, à espera de um destino certo. Lilian ainda não responderá a nenhuma. O duque, por sua vez, não partirá. Visitava os campos vizinhos, dizia-se. Passava dias a cavalo, contemplando o vale com olhos sombrios. Recusava convites para caça, mas aceitava jantares silenciosos com velhos amigos. E, uma vez, foi visto escrevendo uma carta junto ao lago, o mesmo onde,
tempos atrás, avistara Lilian sentada com um livro no colo, antes de toda a tempestade começar. Ninguém sabia se a enviou. Na mansão, o nome dela já não era pronunciado nos jantares, mas tampouco esquecido. As criadas mais jovens cochichavam à beira do poço. Os jardineiros falavam de como os hibiscos haviam florescido com mais intensidade este ano, como se alguém os tivesse acordado de verdade. No final do verão, um dos quartos foi esvaziado discretamente. Era o quarto que Lilian ocupava. O criado encarregado encontrou, no fundo da gaveta de uma cômoda, um bilhete simples, dobrado com cuidado. Não fui criada para pertencer, mas para resistir. E foi resistindo que, enfim, me tornei parte. O papel foi entregue ao Senhor Tempo, que o guardou junto a outros objetos esquecidos, num armário antigo da despensa. A casa Mallory seguiria existindo, ainda com bailes, ainda com chá, ainda com protocolos. Mas, em cada salão, em cada tapeçaria, havia agora uma fissura, não visível, mas indelével. Na colina ao sul de Shetty, onde os campos se abrem em curvas suaves e os pinheiros antigos se inclinam como sentinelas silenciosos, há uma casa modesta de janelas largas, ladeada por lavandas roseiras em desordem. Nela, vive uma mulher que, para os moradores do vilarejo, é conhecida como a senhorita Godfrey. Uns a tratam com deferência, outros com curiosidade, mas todos, sem exceção, a respeitam. Poucos sabem que ela fora dama de companhia da poderosa Lady Mallory. Menos ainda sabem que, por um breve e crucial instante, teve nas mãos o destino de uma dinastia inteira. Ali, longe das cortinas pesadas e das intrigas polidas da aristocracia, Lilian cultiva o jardim com as próprias mãos. Escreve cartas que nem sempre envia. Lê livros antigos sob a sombra do carvalho. E, às vezes, ao entardecer, caminha até a beira do lago, onde o reflexo da água lhe devolve um rosto mais sereno, mais firme, um rosto que, por anos, ela mesma não reconhecera como digno de existir. Em sua casa, há poucos objetos herdados. Uma pequena escrivaninha de mogno, presente de Lady Mallory. Um porta-retratos com o retrato desbotado da mãe. E, sobre a lareira, repousa o broche de flor-de-lis, preso uma fita escura, como uma medalha não ostentada. Do lencinho com o i, restam apenas as bordas esgarçadas. Mas ela o guarda ainda. O duque não voltou a procurá-la. Ou, talvez, tenha procurado, mas não como os outros, não com títulos nem promessas. Mandou apenas uma única carta, entregue por mãos discretas, sem assinatura visível. Dentro, uma folha de papel creme, com caligrafia sóbria. Quando os jardins perderem o som dos salões e os nomes voltarem a significar apenas pessoas, estarei à sua espera, onde houver verdade. Ela leu, uma vez, 2, 3. Depois, a colocou dentro da Bíblia que fora de sua mãe, entre as páginas do Evangelho de João. Lilian não respondeu, mas jamais a esqueceu. Na mansão Mallory, os salões continuam a brilhar, mas, nos jantares mais silenciosos, quando os copos se erguem para brindes mornos, alguém sempre hesita, como se algo estivesse fora do lugar, como se um nome estivesse ausente, mas não esquecido. E, certa vez, num baile de inverno, uma jovem criada tropeçou e derrubou uma bandeja diante dos convidados. O silêncio que se seguiu foi quebrado por uma dama idosa que, com ares de autoridade, disse: "Levante-se, não abaixe os olhos. Já houve uma mulher nesta casa que nos ensinou que dignidade não depende de posição." Ninguém respondeu, mas todos entenderam. E ainda assim, ninguém ousava dizer seu nome, mas todo o salão lembrava dela.